Olá, gente. Vamos lá. Temos aqui uma situação para nós trabalharmos aqui com vocês, referente assim à adição e subtração dos números racionais na representação de números decimais. Então, observe aqui, gente, no caso assim, essa imagem, que nós temos a seguinte situação. Temos um tablet de uma maneira assim mais moderna e temos uma caderneta. Ao analisarmos aqui, nós temos essa situação, ó, como eram as anotações antigamente, por exemplo, aí que tinha o dia, tinha no caso a descrição, o que a pessoa deve, né? E hoje que nós temos um tablet, no caso de maneira bem mais moderna, bem mais atrativa e assim meio que fica salvo numa nuvem ou até mesmo nesse dispositivo. Então há uma diferença muito gritante com a modernidade, tá? Comparando aí, gente, nós vamos analisar agora duas imagens que são bem interessantes. Do lado direito, por exemplo, nós temos uma loja, um armazém, né? No caso aí, que assim temos produtos, né? E vejam que tem uma balança, temos assim a forma de pagamento que era ainda feito por anotações ou até mesmo no dinheiro, tá? No caso, na época, que usava o cruzeiro. Hoje, nós temos aqui a situação que nós temos um computador, pode ser um tablet, nós temos um leitor de código de barras, nós temos maquininhas que são assim utilizadas para pagamento, se for no cartão de débito, crédito, ou até mesmo se for outro tipo de pagamentos, pode ser feito por QR Code, né? São outras formas de pagamentos. Então vejam a diferença que nós temos atualmente referente assim das lojas que eram e o que são hoje. Tá? E aí, voltando um pouquinho para a nossa realidade aqui, o cálculo, no caso que nós vimos anteriormente, de algoritmo da adição e da subtração. Os números, no caso aqui que são da soma, são chamados de parcelas, tá? Temos que respeitar a ordem de grandeza, que no caso, por exemplo, unidade, dezena, centena, décimo, centésimo, milésimo. E isso tanto é válido na adição quanto na subtração, tá? Na subtração, o número maior aí da parte de cima é chamado diminuendo e o de baixo é chamado subtraindo. E sempre respeitando, no caso, como já vimos anteriormente, vírgula de vírgula, tá? E aí nós temos algumas propriedades também já foram trabalhadas, né? Que no caso a comutativa, no caso na soma dos números naturais são válidas. A subtração dos números naturais não são válidas, porque se trocar, no caso a ordem, no caso aí dos valores, o estado não será o mesmo, tá? Números naturais. Na subtração, é a operação inversa da adição, no caso aí, fazer, no caso, todos os procedimentos como se fosse uma prova real. E nos números naturais, a operação da subtração não admite comutativa, como também já abordamos anteriormente. Aí nós temos aqui umas situações para a gente assim fazer. Pegando o material, no caso, estou aqui com o meu, né? Então é o seguinte, ó. Volte a imagem à caderneta de compras na abertura do módulo. Escreva todos os valores das mercadorias que não se referem a produtos que pessoas comem comprados até o dia 13 do mês de setembro e encontre a soma. Então nós vamos somar os valores que não se referem, no caso aqui, que as pessoas comem, né? Então, pegando as informações no texto, nós temos o seguinte lá assim, ó, o barbante, que custa R$4. Vamos somar, no caso, com o caderno, que custa R$3. Adicionar a colinha, que custa 80 centavos. Somar também com os retros, no caso do cartão de linhas, que é 50 centavos. A lâmpada, que custa R$5. E também o valor
no caso aqui do carvão, que custa R$16. Então, só ressaltando aqui, ao fazer todos esses cálculos da adição, nós temos que, no caso aí, fazer vírgula embaixo de vírgula, né? Então, somando tudo aí, gente, vai dar o valor de R$29,30 para essa primeira situação, tá? Então, foi a soma desses valores. O segundo aqui, gente, está falando o seguinte, ó, que é a letra B. Escolha 3 valores que apresentam no mês de agosto. Elabore um problema com as operações de adição e subtração sejam necessárias para resolver esse problema. Isso aqui, gente, é um exercício pessoal, tá? Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Eu fiz aqui assim, mais ou menos. Vamos supor que o seu José, no caso aqui, sei lá, tá, gente, o José, por exemplo, pagou as despesas com as despesas, tipo assim, ó, do mês de agosto e do mês de setembro, né, que está assim lá nas cadernetas juntas, ou seja, somou as duas juntas. Vamos supor que assim, ó, ele pagou com 3 cédulas de, na época, a gente, assim, ó, no caso 100 cruzeiros, tá? Aí, assim, a pergunta final, quanto ele recebeu de troco? Então, fazendo aqui, a gente, ó, 3 cédulas de 100 cruzeiros vai dar, então, no caso, 300 cruzeiros. Aí, somando todas as despesas do mês de agosto e setembro, deu lá 229,20 cruzeiros. Logo, a resposta final da situação vai dar 70,80 cruzeiros, tá? Continuando ainda na mesma página, nós temos a situação seguinte. Silvia comprou um par de tênis, pagou com 2 notas de R$100. Logo, quer dizer, gente, que foram R$200, tá? O caixa pediu mais R$1,50 para facilitar o troco e devolveu a ela R$5. Então, a pergunta, quanto custou o par de tênis? Então, vamos fazer aqui. Ó. De acordo com o enunciado, foram 2 notas de R$100, ou seja, foram R$200. E aí também pediu R$1,50 para facilitar o troco, então mais R$1,50. Logo, o valor aí que foi dado, que a Silvia deu, no caso, para o comerciante, foi de R$201,50. Tá? Esse é o valor. E aí disse o seguinte, que houve um troco de R$5. Então, para nós encontrarmos qual foi o valor do tênis, vou fazer o seguinte, o valor que Silvia deu e o valor que devolveu de troco pela comerciante. Ressaltando que para fazer esse cálculo, vírgula embaixo de vírgula, aqui vai dar R$196,50, ou seja, esse é o valor do calçado, no caso do tênis. Aí a pergunta seguinte aqui, a próxima. Se Silvia não tivesse dado o troco, tivesse dado R$1,50 para o caixa, qual seria o troco no caso? O troco seria de R$3,50. Por quê? Foi devolvido a Silvia R$5 e ela deu R$1,50 para facilitar o troco.
Logo, o valor seria de R$ 3,50. Na situação da letra C, é o seguinte aqui ainda, ó. Na situação anterior, o valor a ser pago pelo tênis seria o mesmo? Aí a resposta, sim, gente. Sim. Se, no caso, não tivesse dado o valor, no caso assim, de 50, sim, o troco seria de R$ 3,50. Ou seja, se nós pegarmos lá R$ 200, que é o valor, no caso que a Silvia deu, menos R$ 3,50 de troco, seria o valor de R$ 196,50. Tá? E aí, para nós fecharmos aqui, nós temos também essa situação. Nós temos a situação aqui também da seguinte maneira. Numa feira de livros, Marcos fez 2 compras em 2 locais diferentes. Um na banca de livros de ficção, que gastou R$ 27,65 a mais do que na banca de livros de biografias. Ao todo, ele gastou R$ 183,75 quando ele gastou em cada banca. E aí deixar listado o que pensou, né? Então é o seguinte, a situação. Vamos pegar aqui o total que ele gastou, R$ 183,75. Nós vamos fazer menos o valor que ele gastou a mais na banca de ficção. Fazendo aqui a diferença, nós teremos um valor de R$ 156, que seria aí. Vamos fazer agora R$ 156, nós vamos dividir por 2. Por quê? Porque são 2 bancas. Logo aí, dará R$ 78 para cada banca, né? E aí é o seguinte, uma pergunta que saber o quanto que foi gasto em cada banca. Então, vou escrever aqui, no caso, ó, ficção, que foram o seguinte, R$ 78, mais ainda o valor que gastou a mais, que foram R$ 27,75, que vai dar um valor total de R$ 105,75 para ficção. E para, no caso, biografias, no caso aí foram gastos R$ 78. E se vocês quiserem tirar a prova real, se somarem o valor de ficção e o valor de biografias, vai dar um valor total de R$ 183,75. Então, neste momento, nós abordamos como era antes, como é hoje, a forma assim das lojas, pagamentos e as formas de anotações. E utilizamos algumas regras básicas, por exemplo, de como fazer o algoritmo da adição e subtração, vírgula e base de vírgula, através de situações problemas. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.